Bora lá, meus queridos líderes, bora lá para mais um Papo com o Líder. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Que bom ter vocês aqui. Mais uma segunda-feira, mais um Papo com o Líder. Opa, nossa gente, eu tô ficando preocupado, hein? A gente acabou de abrir, já a gente tá com 20 pessoas já. Tô achando que esse meu convidado hoje, ele tá muito importante, viu? Tô achando que ele tá realmente com muita gente querendo assistir ele. Vocês estão bem, gente? Ô, Maurão, que bom ter você aqui, Maurão. Mais uma vez, meu amigo, que bom receber você aqui. Como é que vocês estão, gente? Tô aqui com frio em São Paulo, aqui tá uma loucura. Vai, vem, o tempo melhora, piora. Verdade, verdade, ele é fera mesmo, é verdade. Ô, Lindomar, que bom ter você aqui. Rodrigão, tudo bem, Rodrigão? Legal, André. Maurão, dupla de feras, com você comentando, então a gente tá num trio de feras aqui, parceiro. Legal, legal. Ô, Rodrigo, eu vou ficar enciumado se eu souber que o cara é bom, é o Rufino. Mas também vou ficar achando pouco se você falar que o cara sou eu. Coloca os dois, tá tudo certo, tá bom? Pois é, Maurão, 32, cara, que loucura, hein? Nossa, olha só quem tá hoje aí, o Rocha. Quem diria, hein? Caramba! Gente, deixa eu ver se o Rufinão já chegou aqui, pra eu já trazê-lo, porque assim, eu sei que vocês não vieram pra... Ah, tá aqui o Rufino. O Rufino é o seguinte, ó. Vou te chamar. Sei se você já entra aqui, porque acho que o papo é contigo, parceiro. Olha só, ansiosa pela aula, hein? Caramba! Ô, Rufinão, meu amigo! Mestre Flávio Letieri, boa noite. Mestre Rufino, cara. Esse é o Mestre Rufino. Você tá bem, meu amigo? Muito bom, prazer estar Oi. contigo aqui e com os nossos Prazer. convidados. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você tá com muita luz aí, hein? Você tá parecendo, você tá um iluminado, Rufino. Você tá um iluminado. Você é um cara iluminado. Ah, legal, legal. Acho que você pode tirar um pouquinho ainda. Opa, Sabe por quê? Eu tô falando porque, como eu fiz a arte para o convite, e você ficou um cara, segundo as mulheres, lindo naquela arte, a gente tem que deixar você. Apesar que estão dizendo aqui que você tá brilhante, Rufino. Eu não sei se o brilhante é no sentido de qualidade ou de luz mesmo aí. Ô, meu amigo, que bom ter você aqui, viu? Sabe que até, melhorou, até o melhorou? Micael melhorou, melhorou, melhorou. Ainda tá com bastante luz, né? Se você quiser tirar um pouquinho, Tá. ainda fica melhor. Aí eu vou te falando aqui. Não sei se é só pra mim. Gente, vocês acham que tá legal aí a luz do Rufino? Tá bom pra vocês? Qualquer coisa vocês avisam pra nós. Eu acho que ficou melhor agora. Eu acho que ficou melhor. Mas se o pessoal quiser mais luz, eles falam, Rufino, traz luz aí. Ah, é luz própria. Ô, meu amigo, que legal ter você aqui, viu? Eu tava te falando que até o picareta do Rocha apareceu hoje. Rocha nunca apareceu aqui. A primeira vez ele deu as caras hoje aqui pra te ver, Rufino. E ele ainda fala que é meu amigo, viu? Fala sério, viu? O Você tá Flávio é onde? Flávio, o Rocha é parceiro. Tem uma turma boa aí que me mandou hoje o WhatsApp. O Flávio, não perco por nada. Tem uma turma que está participando de uma live ainda da empresa que vai entrar. Ó, vou entrar um pouquinho atrasado. Eu falei, não se preocupe que o melhor nós vamos deixar sempre para o final. É igual o vinho, né? O Esse é o melhor Rufino. vinho é para o fim. Olha, gente, eu sei que aqui tem gente, Rufino, que já me acompanha há um tempo, né? Tem inclusive alunos. Aliás, eu vou contar uma história de um aluno meu para você, antes de mais nada, viu, Rufino? Antes de mais nada. Hoje de manhã, né, o que que eu faço? Toda segunda-feira de manhã, eu mando para os meus alunos, eu mando uma mensagem da semana, um conteúdo, né? E eu mandei hoje e falando, olha, hoje tem o papo com o líder e tal, vou estar com o meu amigo Rufino, não sei o quê. Aí teve um deles que ele falou assim, esta live eu não perco por nada, quero ver o Rufino. Falei, mas por quê, né? Ele falou, porque o Rufino foi um cara marcante na minha carreira. Aí ele estava falando que há 25 anos atrás, olha só, Rufino, 25 anos atrás, você trabalhava, acho que na época, em Juiz de Fora, naquela região, e ele falou o seguinte, o Fabrício Polito, ele falou, participei de um processo seletivo e o meu entrevistador final foi o Antônio Rufino. E ele me deu o não, olha que legal. E esse não que ele me deu foi o que me provocou para crescer, para me desenvolver e para ir atrás.
Então ele falou, sou muito grato ao Rufino pelo não que eu recebi naquela seleção. Demais isso, né, Rufino? Isso é legal. O Polido, no DL, lá numa das aulas, né? É. No curso que nós estávamos fazendo contigo, aí ele colocou no chat: Ô, Rufino, você é um cara especial, representou muito na minha trajetória. Você não vai, ele disse, você não vai lembrar, mas foi uma ação sua que produziu em mim uma transformação. E eu fiquei, rapaz, fiquei viajando. Então agora eu tô te contando. Que coisa boa, que coisa boa. Bom tê-lo aí com a gente também. E Sim. essas histórias mostram realmente que o autoconhecimento tem tudo a ver com liderança, com a gestão moderna e principalmente com a entrega de resultados, né? Mas a gente está falando de uma coisa de 20 anos atrás, como que, de uma certa forma, a coisa modernizou. Mas, na essência, a liderança continua a mesma, né, Flávio? Eu acho que não muda, Rufino, não muda. Assim, esses dias eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, colocando para as pessoas, tá? Qual é o modelo de liderança, um grande líder que você valoriza e tudo mais. Eu tive de Churchill a Jesus Cristo. Ou seja, nenhum deles é atual, mas são líderes que marcaram a humanidade. Você pega Gandhi, você pega, enfim, tantos aí que a gente pode citar, né? Então, liderança é um processo mesmo milenar, né? O mundo precisa de liderança. As pessoas precisam de liderança. Você pega um grupo de pessoas e você não define um líder, esse grupo vai morrer, ele vai É, fracassar, porque a liderança é inerente à espécie humana, né? é verdade, é verdade. Tem tudo a ver, né? Que bom que escolhemos esse tema para bater um papo com o líder, né? Eu sempre te acompanho às segundas-feiras. Fiquei impressionado com a live do Milson, né? Milson é nosso líder inspirador, né? E ele trazendo um cenário atual, um momento atual, é um líder disruptivo, né? Já assisti outras também, de outros mestres que passaram aí contigo. Aí eu me sinto lisonjeado de estar aqui nessa cadeira contigo. Final, vou te dizer o seguinte, a gente poderia nessa, porque assim, eu sempre procuro muito, trazendo para o líder um tema que eu vejo a sinergia com o meu convidado. Então, quando eu penso no Rufino, eu penso muito no tema de autoconhecimento. Mas eu poderia tranquilamente trazer você para falar de um outro tema que eu acho que destaca muito, que é o autodesenvolvimento. E aí eu preciso fazer um comentário sobre o Rufino. Gente, o Rufino é um cara que os colegas já chamaram você agora há pouco de senador, mas as pessoas chamam ele de mestre Rufino. Rufino é um cara que tem um conhecimento incrível, amplo, amplo. O Rufino conhece muito de muita coisa. Mas o Rufino, ele sempre se coloca no papel de aprendiz. O Rufino é um cara que busca conhecimento. O Rufino, ele acompanha o Papo com o Líder. Recentemente, a gente abriu a primeira turma do Domínio Sua Liderança. Eu fiz um convite para os meus antigos alunos, dos quais o Rufino faz parte. O Rufino não só veio para a aula, para as aulas, foi uma maratona de aulas, como foi um dos alunos mais ativos no processo. Então, Rufino, assim, essa capacidade de se desenvolver, ela exige algo que você dá show, que é a humildade. Para entender que com o copo cheio a gente não vai muito longe. Mas quando a gente esvazia o copo, sempre cabe mais. Então, esse é você, cara. Esse é você que eu tenho um orgulho danado de trazer hoje aqui. Ó, a Darlene está falando que você é o Google, entendeu? Então, parceiro, é isso, né? Esse é você. Então, falar de autodesenvolvimento, falar de autoconhecimento, é você, né? É uma alegria Obrigado. ter você aqui. Obrigado. O vício de você me enobrece ainda mais. Obrigado mesmo. Tenho aprendido muito desde nossos primeiros encontros lá, o SDI, né? Desde lá, te trago como uma referência nesse processo de aprendizado, né? Sempre, Opa, acho que deu uma travadinha aí. Voltou, eu, voltou, voltou. eu sempre busco informações, sempre numa abertura de um evento tem uma citação tua, uma frase. Então, devo muito nesse processo aí na vida, muito a essa nossa trajetória, né? Que já estamos aí mais ou menos jogando por baixo desde 2015, mais ou menos, né? 5 anos já de caminhada juntos, hein, parceiro? 5 anos, né? Mas eu reforço isso, Rufino. Se eu pude contribuir com a tua formação,
e certamente você com a minha, porque a gente tem um processo de troca sempre, né? Porque você se permitiu. Porque a gente leva muitas vezes o mesmo conteúdo, o mesmo conhecimento para milhares de pessoas, alguns vão aprender e outros vão desperdiçar. A vida é assim, né? Eu não sou muito religioso, não, Fino, mas tem uma parábola as parábolas evangélicas, apesar de não ser, né, de não ter cultuar assim, mas eu gosto muito de aprender com as parábolas. E tem a parábola do semeador. Então, você joga a semente. Ela vai cair em vários tipos de solo. Quando a semente cai no solo fértil, ela vai produzir. E é o solo fértil. O filho é um solo fértil. Né? É. E Então, dessa gente, parábola a gente tira duas lições. Uma, o trabalho do semeador, né, que é incansável. O quem trabalho do cansado. semeador é incansável. E da expectativa, né? Tem um outro provérbio árabe que diz que a expectativa adiada adoece o coração. Então você lança a semente, você cria uma expectativa que produza frutos. Agora, a questão da metáfora aí ela vai produzir em algum momento, ela irá produzir, né? Talvez até você nem tenha ciência de que ela produziu, porque ela pode ter produzido em outro momento, em outro cenário, mas o legado você deixou, a sementinha lá foi plantada. E eu tenho isso como gratidão, tá? Sempre recito, né? Gratidão, gratidão e gratidão, né? Legal. Ó, você consegue ler ali, Rufino? Ó, dá para ler daí? Não. Ali eu tenho três cartazes. Siga seus sonhos, quem sabe o caminho. Gratidão e entrego, aceito, confio e agradeço. Esse é o sinal para você ler. Porque, de fato, é isso, né? A gente, às vezes, joga a sementinha e a gente tem a gratidão de ver ela produzir, às vezes, muito tempo depois. Pega o exemplo que eu te contei no começo, do Polito. É, E você jogou uma semente, você nem jogou essa semente de propósito, mas você exato. fez o que você deveria fazer. E isso é uma coisa que eu falo muito para os líderes. Liderar não é fazer aquilo que é fácil, nem é fazer aquilo que as pessoas querem. Liderar é fazer aquilo que as pessoas precisam. Ainda que seja algo difícil, ainda que seja uma conversa dura, ainda que seja uma correção. Mas a liderança envolve isso, porque senão as pessoas não evoluem. E o nosso papel como líderes, como semeadores, é exatamente provocar esse crescimento. Né? Perfeito, perfeito. Excelente a tua colocação. É a realidade. E é uma base. A estrutura de um sucesso, né? A base de um sucesso começa por essa estrutura. E aí a primeira semente de qualquer construção precisa ser dada, né? Precisa ser lançada. A pedra fundamental precisa ser instalada. E em algum momento, quando a gente começa essa jornada, você precisa se aperceber de algumas coisas, né? Como algumas necessidades, algumas demandas, habilidades, ferramentas que você precisa desenvolver. E agora, a semeadura, ela é contínua. Assim como o autoconhecimento, ele é contínuo, né? Ele exige que você trabalhe isso sempre. Essa é uma viagem sua. É uma viagem que só você faz, né? Então, não dá para terceirizar essa. A semeadura também. Não dá para terceirizar, né? Com certeza, com certeza. No final, eu acho que a galera chegou, alguns vão chegar, mas eu queria já entrar no nosso papo de hoje, porque eu trouxe você hoje aqui com muita intenção da gente explorar esse tema de autoconhecimento. Queria pedir para as pessoas mandarem os coraçõezinhos aqui que estão mandando. Os comentários, que nem o César falou que o Rufino é uma lenda gigante, beleza? E pedir para o pessoal chamar as outras pessoas também, né? Mandar aí a chamada, os colegas que não estão, para poder nos assistir hoje aqui, prestigiar o Rufino e aprender com certeza. E aí, Rufinão, entrando nessa conversa, né? E falando sobre autoconhecimento a gente conseguir entender também como que a gente sente, como a gente processa. Eu olho para você e eu sinto que você é um cara que gosta de gente. Você gosta de gente, né? E assim, né, filho? Você gosta de gente, né? Bastante, Sim, né? sim. Sim. E eu acho que gostar de gente é algo importante para a nossa liderança. E aí eu já quero te colocar uma primeira pergunta difícil. Onde que gostar de gente te ajuda como líder? E em que situações gostar de gente às vezes te atrapalha? Se te atrapalha, né, em algumas situações, não sei se te atrapalha. Se te atrapalha, como que funciona isso? Boa, Flávio. Eu estou convencido que gostar de gente
e saber liderar essas pessoas, né? Gostar de trabalhar com pessoas, lidar com elas, mais me ajudou do que me atrapalhou. Eu ocupo uma posição aí já mais ou menos 19, 20 anos de gestão. O Polido, ele é da primeira safra lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Em 2000 eu fui promovido de representante a gerente distrital numa outra empresa, numa outra farmacêutica, né? E gostar de pessoas me favoreceu muito, né? Foi muito produtivo ter uma relação voltado assim mais para o lado humano. Naquele momento me ajudou muito, tá? E para aproveitar mais o que as pessoas que trabalham comigo, desenvolver o potencial delas, eu procurei me especializar. Porque eu entendi que não bastava só gostar de pessoas. Eu tinha que me conhecer para poder explorar melhor, ou explorar no bom sentido, né? O que essas pessoas tinham de melhor. Aí entra aquele conceito, a gente já até conversou no outro momento lá atrás, sobre a hominização, né? A hominização é o processo de tornar as relações humanas mais humanas. Não só porque sou o líder, o chefe direto, supervisor, coordenador, mas porque aquela pessoa liderada, ela espera algo do seu líder. E se essa relação estiver baseada na hominização, onde há, de fato, interesse na pessoa, né? E aí a gente já mistura um pouco disso com a empatia altruísta, me colocar realmente no lugar do outro, calçar a sandália do outro, né? A gente consegue um maior engajamento das pessoas na busca de resultados. Então, gostar de gente mais me ajudou, mais tem me ajudado do que tem atrapalhado nesse processo de gestão, né? Até onde eu cheguei, até aqui, essa habilidade de gostar de pessoas, essa estrela, essa luz, né? E aí, ainda há pouco estava muito aqui, eu tive que diminuir um pouco, né? Essa luz um pouco, que é o gostar de pessoas, tem mais me favorecido. Por outro lado, tem sempre uma centelha, um percentual bem menor. Em alguns momentos, algumas pessoas confundiram isso, né? Um líder, gestor parceiro, humano, que se preocupa com ele, e essa pessoa passou a ter um comportamento não condizente como esperado. Felizmente, o número dessas é um número bem menor, como eu já disse, né? E que diminui. Esse número diminui à medida que você utiliza ferramentas de avaliação, diminui à medida que você desenvolve um programa de desenvolvimento individual, ou seja, não tem como as pessoas fingirem por muito tempo que são só suas amigas, né? Porque no meio que nós estamos, é vital a questão de dar o resultado. O estudante que está aqui acompanhando a gente, aquele que faz uma faculdade, aquele que está iniciando o seu trabalho, o gestor que está há 20 anos, Maurão, Rocha, essa turma aí tem mais de 20 anos de gestão, liderança, sabem que, em algum momento, gostar de pessoas favorecem muito. E que esse processo ele melhora a cada dia, porque sai do empírico, né? Sai daquela coisa do eu acho e vai, de fato, para a ciência. A gente utiliza mais a ciência no meio, né? Não, eu quero explorar esse assunto com você ainda, mas eu preciso fazer alguns comentários aqui. Primeiro, o nosso querido amigo João Guedes, que passou aqui falando que ele veio aqui para dar um oi, que ele está no treinamento, e hoje é aniversário do João Guedes, inclusive, hein? Então a gente está tendo o presente do João Guedes estar aqui conosco no aniversário dele. E já vou fazer um comentário sobre isso também, Rufino. Daqui uma semana, no Papo Político, daqui uma semana, é o meu aniversário. Então, o presente que eu quero ver do pessoal é estar aqui comigo daqui uma semana. Inclusive, Rufino, já vou até contar um spoiler aqui, eu vou abrir uma semana de liderança gratuita semana que vem, e eu vou trazer alguns recursos, alguns elementos do domínio de sua liderança para o pessoal poder se preparar melhor aí. Então vai ser um presente de aniversário meu para a galera. Então daqui uma semana eu já abro essa possibilidade. Então João Guedes hoje, daqui uma semana o Flávio. Estou vendo aqui alguns comentários do Fábio também participando, o Jean Prado mandando um abraço, falando que você é uma grande inspiração para ele, muito legal, Andressa, Simone, nossa, minha aluna, sua colega no domínio de sua liderança, falando que o autoconhecimento é fundamental. Olávio falando que o Rufino é um coach realmente, muito bem formado, por sinal, diga-se de passagem.
Teve uma escola muito boa, esse tal de Rufino. O João já está ganhando os parabéns aqui da galera. Legal, ó, é muito bom esse comentário aqui também, Rufino, ó, do M. Righetti. Muito bom. Liderança não se trata de um modo de agir, e sim de uma maneira de ser. Olha que legal essa frase, hein? Então, liderança não é só aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. E eu acho que isso aqui dá pra gente um elemento muito legal para a gente começar a pensar nessa questão também, Rufino. Primeiro ponto, né? É, você falou sobre ferramentas de gestão de pessoas, né? Então a gente pode olhar para um negócio chamado recursos humanos. Tem líder que olha para as pessoas e enxerga o recurso enorme e o humano pequenininho. Tem gente que olha para o humano gigante e olha o recurso pequenininho. E talvez uma das habilidades seja exatamente você conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. Porque a gente também não está nas empresas para fazer caridade. A gente não trabalha, nós não trabalhamos, né? As empresas precisam dar lucro. Então as pessoas precisam dar resultados. Mas não é só tratá-las como recurso e nem tratá-las como amigo. É tratá-las como pessoas, como profissionais, como pessoas que podem se desenvolver, que precisam ser capacitadas, provocadas, cobradas, porque a cobrança faz parte da evolução também. Ah, eu não gosto de falar cobrança, então fala desafio, mas desafiadas para serem melhores, porque precisa, né? Então a gente fica num modelo muito coração e muito pouco otimização das potencialidades, né? Isso aí. Agora, né? Faz sentido isso, Rufino? Faz sentido, faz sentido. E no atual cenário que nós estamos, né, essa gestão moderna, tem que ter um balance muito bem estruturado, né? Eu preciso ter, enquanto gestor, essa visão, a visão de dono do negócio, mas olhar para o liderado como um colaborador desse processo, né? Uhum. Não tem como dissociar, né? A época de você só dar a chibatada passou, né? Hoje precisa da cenourinha, da ração, precisa do reconhecimento, precisa de tudo isso que a gente já debateu em vários outros fóruns, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Uma balança bem ajustada sobre esse assunto para você não perder a mão, né? Até porque a gente comete erros também. Talvez você, em algum momento, assim como eu, já cometemos erros, né? De pensar que poderíamos confiar eternamente naquilo e não era a verdade. Aquilo não era a verdade absoluta, né? Esse ponto de equilíbrio, eu acho que tem um verbo que nos ajuda muito para a gente poder equalizar realmente isso, que é o verbo importar-se. Então, eu, enquanto líder, enquanto gestor, e aí o Fábio falou muito bem aqui, né? Você conseguir equilibrar gestão e liderança, mas enquanto líder, eu preciso me importar com a empresa que eu trabalho, porque quer queira, quer não, por mais erros que a empresa possa cometer, é essa empresa que paga o meu salário, é essa empresa que acredita no meu trabalho e que me dá essa oportunidade de liderar. Então eu tenho que me importar com a empresa. E, ao mesmo tempo, me importar com as pessoas que fazem parte da minha equipe. E esse importar-se, para mim, é você realmente buscar o melhor, você querer bem essas pessoas, porque senão a gente fica realmente numa gestão extremamente racional, pragmática, e aí falta o lado humano, que você falou muito bem, falta o lado humano dessas relações. E cada vez mais o lado humano ele vai ser o diferencial nas organizações. Porque se a gente tratar o outro como um recurso, um mero recurso, a gente não consegue explorar nem 10% da potencialidade dessas pessoas. Né? Não tem como. Não tem como. E aí, voltando na pergunta que eu te fiz, Rufino, né, na questão de gostar de gente faz bem ou gostar de gente faz mal? Eu acho que gostar de gente sempre faz bem. Sempre faz bem. O que não faz bem é quando eu, como líder, eu tenho medo de gente. E medo de gente é medo de decepcionar as pessoas, é medo de perder o afeto do outro, é um monte de medos que eu tenho na relação, que aí, ao invés de querer bem aquela pessoa, eu vou simplesmente me proteger, eu vou minimizar as minhas ações para não perder aquela relação. E aí, eu não posso dizer que esse líder é um cara que gosta de gente. Esse cara é um cara que gosta dele. Ele tem medo de perder a afetividade. Porque quando você gosta de gente, você não faz pensando no que o outro vai fazer para você. Você faz porque aquilo é importante para você.
Então eu acho que dá pra gente gostar de gente sempre. Sempre, Faz sentido sempre. isso, meu amigo? Não tem erro, né? Não é uma escolha errada, é uma escolha mais acertada, produtiva e que te traz o êxito necessário, tendo os cuidados devidos, né? Para você não passar daquela fronteira. Tem uma fronteira aí, né? Tem uma linha que precisa ser respeitada, né? Agora, sempre gostar de gente traz benefício para você, para as pessoas que estão com você e para a corporação como um todo. Não, deu uma caída aí. Enquanto deu uma caída, eu tô vendo que tem alguém aqui, a Carol, falando que a Kátia é a melhor chefa e o Rufino é o melhor chefe. Eita, nós, hein? Tá bem o negócio aí, hein? A Kátia é sua GD, Rufino? Kátia trabalha conosco, em Porto Alegre. Legal, tá certo. Então, ó, falar para Carol, para depois ela só falar que a Kátia e o Rufino são os melhores líderes. Negócio de chefe aí, eu acho que é coisa meio do passado. Vamos abolir esse negócio, né? Mas vamos lá, Rufinão. Rufino, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho certeza que, até pelo que você já falou, que a convicção de que autoconhecimento é importante para o líder, eu tenho certeza que você acredita nisso. Com Mas você certeza. sempre acreditou ou teve um momento que caiu tua ficha? Como é que foi isso na tua trajetória? Como é que isso aconteceu? Desde a faculdade, desde o início da jornada como profissional, todos nós nos preocupamos em conhecer um pouco mais, né, das nossas potencialidades, das nossas fortalezas. Quando somos apresentados a esse conceito, lá nos cursos de administração, a gente começa a pensar, né? Eu sou forte nisso, eu sou fraco naquilo, eu preciso melhorar, as minhas ameaças, as oportunidades, né? Então, trabalho muito bem essa análise toda. Agora, no início da carreira de líder, gestor, você comete erros. E aí, eu vou voltar lá no início da nossa conversa aqui do livro, né? Por isso chegou já tá aí. Pode ser que um dos meus erros tenha sido o não para ele, na minha visão, né? É um cara hoje bem sucedido, está aqui, é a nossa referência. Poderia ter feito uma trajetória junto comigo naquele momento. Talvez a decisão o ajudou muito, como ele disse, né? Sim, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que se Isso você é o. tivesse dito um sim para ele, ele não seria quem ele é hoje. Ele me falou É, isso hoje, muito é. legal. A lição é essa, a moral da história é essa. Mas eu estou dizendo que lá no início, né, 2000, 2001, foi quando eu me dei conta da necessidade realmente do autoconhecimento. E aí eu fui atrás, né? Eu fui atrás para aprender mais, para buscar isso. Porque até então eu achava que eu era muito bom naquilo. E aí você começa a perceber que você está perdendo. As coisas estão saindo entre os dedos. Ou seja, algo há de errado, algo não está certo, né? E aí surge, então, a necessidade de você se aprofundar, buscar identificar as potencialidades internas, o teu potencial interno e trabalhar isso, né? De uma forma mais clara. Aí entra o autoconhecimento que eu já falei no início, né? Eu defino como uma viagem que ninguém pode fazer por você. É só você mesmo. É quando você descobre que está no barco, você tem um remo e é você. É você e você ali para se conhecer, para ver o que você precisa melhorar, como, e a partir daí identificar o que naquela potência, naquela qualidade precisa ser ampliada e o que naquela falha precisa ser evitada ou cortada. Parece muito simplório o conceito, mas é basicamente isso, né? Preciso saber quais os níveis do autoconhecimento. Tem até um autor, eu li recente sobre isso, achei na internet, Nicholas Geick, né? Acho que essa é a pronúncia, e ele fala dos três níveis do autoconhecimento, né? Que o pensamento, a expressão, né? Ele fala bem, e o pensamento é o primeiro, porque o pensamento é tudo aquilo que você pode desenvolver utilizando a sua própria mente. Como, por exemplo, ler um livro, né? A partir dali que eu comecei a perceber que eu precisava me especializar nessa questão do autoconhecimento. Então você começa a ler um bom livro, ter uma boa conversa com alguém, ouvir as outras partes, né? E principalmente a parte interna,
que é a tua autorreflexão, né? Fazer aquela pergunta, sempre o porquê 3 vezes. A partir dali, Flávio, dos primeiros erros, eu comecei a me perguntar, né? A fazer a pergunta, os 3 porquês, que a gente já estudou sobre isso, né? Por que que eu faço isso? Aí eu lembro aquele exemplo. Por que que eu odeio o meu trabalho? Ah, porque me sinto cansado o dia inteiro. Por que que eu me sinto cansado lá no escritório o dia inteiro? Porque o ar condicionado é muito ruim. E por que que o ar é muito ruim? O ar interno fica ruim? Ah, porque a gente não abriu a janela. Então, ali a gente começa a descobrir que o que você precisa para produzir mais é ter ar fresco. Para você se concentrar e para isso, precisa só abrir a janela. Né? Eu estou lembrando aqui, Rufino, daquele momento que eu fiz com vocês, o trabalho do Smart num treinamento, né? E tem alguns líderes, né, da companhia que às vezes me falam, cara, eu nunca odiei tanto alguém como você naquele dia, que eu queria smartar, e você fala, mas por quê? E por quê? E por quê? Ninguém smartava, né? Ninguém smartava e foi muito legal, porque assim, a gente fez aquela vivência num momento em que nós já tínhamos construído uma relação de muita confiança. Porque se eu não tivesse a confiança do grupo naquele momento, eu não teria conseguido ir tão fundo com vocês. Então, assim, vocês sabiam que eu era um cara do bem, vocês sabiam que eu era um cara que eu tinha muita responsabilidade com aquilo, então isso me permitiu ir mais longe com vocês. Mas cada momento que um de vocês ali trazia esse porquê mais profundo, que é a exploração do autoconhecimento, cara, isso é libertador, né? E aí a conquista é muito grande quando você fala, putz, matei, agora sim, esse meu objetivo ele faz sentido, porque eu sei por que eu quero chegar. É isso E aí, a gente Flávio. muitas vezes luta, a gente corre para um monte de coisa e a gente não sabe por que a gente está correndo. É a falta do entender o porquê. Então, agora há pouco, eu acho que não sei se foi o Fábio que colocou, até vou. Não, foi o Riguete que colocou aqui. Ele colocou uma coisa que eu queria explorar. Ele falou assim: você, para ser líder, é muito importante você solidificar seu caráter e conhecer os seus valores. Eu não tenho dúvida disso. A gente só consegue realmente liderar quando a gente tem consciência dos nossos valores. Mas eu arrisco a dizer, e numa live como essa nossa aqui, Rufino, que o nosso papo aqui é mais profundo, eu diria que os valores é um nível de autoconhecimento extremamente importante. Ele é mais profundo do que o nível do pensamento. Então, eu consigo entender o meu padrão de pensamento, o meu modelo mental. Eu entendo os meus valores, só que tem um nível que é um pouco mais profundo, que é o nível dos nossos medos, é o nível dos nossos sabotadores. É aqui que o bicho pega. Porque é aqui que eu começo a entrar em conflito, é aqui que eu começo a não ter racionalidade naquilo que eu estou tomando decisão. É aqui que eu começo a me sabotar, porque eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas os meus medos me impedem de fazer aquilo e eu não consigo estabelecer um foco. E isso é um nível de autoconhecimento mais profundo e que, basicamente, você tem que ter duas variáveis aqui. A primeira é o indivíduo ele se permitir entrar nesse nível de autoconhecimento. E o segundo é você ter alguém que te ajude nisso de uma forma responsável. Porque senão você acaba entrando num processo de autodescoberta, de catarse aí, e o cara pira nas ideias. Né? Isso é muito perigoso. Então, autoconhecimento é um processo riquíssimo, mas que exige da gente muita responsabilidade. Por isso que a gente está falando que são 3 fases, né? O primeiro é o pensamento. Eu tenho que entender onde que eu preciso melhorar e o porquê disso. Né? Achei o propósito, a razão, a causa, o motivo. Aí eu vou para a expressão disso. Eu preciso expressar isso. O Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, né? Ele trabalha a era do trabalhador do conhecimento. Né? Ele levanta algumas questões sobre a autoconsciência. Essa questão da expressão. Né? Ele fala, te pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você na fila do pão? Né? Quem sou eu? Quais são os meus pontos fortes? Como eu trabalho? Aí você pergunta, onde eu pertenço? Sentimento de pertencimento. Qual é a minha contribuição? Né? E aí ele até, se a gente entrar um pouco mais a fundo nisso, nessa questão da expressão, expressar, buscar o autoconhecimento, não é só ficar pensando, lá no livro do Covey, né, do Stephen Covey, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele fala sobre, escreva um obituário
Já fez o teu obituário? Você já escreveu? Eu faço essa dinâmica em alguns treinamentos de liderança, eu faço essa dinâmica. Eu Eu chamo colei de de você. lápide. Eu já colei de você, né? O que eu quero que as pessoas falem no dia do meu funeral, né? Pelo que elas deveriam lembrar de mim? Olha que pergunta interessante, intrigante, Sim. porque se eu consigo descobrir isso das pessoas que estão ao meu redor, elas realmente ventilarem todas essas informações, eu começo a me conhecer um pouco mais. A gente já conversou também lá sobre o conceito da janela do Johari, né? Quanto mais eu abro a janela, aquilo é autoconhecimento puro, né? Eu sei exatamente o que a pessoa pensa sobre mim, sabe de mim, o que ela espera, e aí eu começo a navegar em outro caminho, né? Além do pensamento e da expressão, tem a implementação. Então, a implementação é a terceira e mais importante fase do autoconhecimento, né? Onde você, por exemplo, faz uma lista de metas. E eu lembro que você, no hotel em Campinas, uma vez, fez uma dinâmica, era GR por GR numa sala. Aí você dava um papelzinho bolado assim, e uma cesta lá no início da sala, e você dizia, o teu trabalho é colocar esse papel lá naquela cesta. Lembra dessa? Sim, com certeza. E eu lembro que outros parceiros nossos que devem estar aqui nessa live, não vou entregar, né? Chegava lá da porta, já queria arriscar e errava. Outros, despretensiosamente, chegavam, caminhavam, iam até na boca do cesto e colocavam, né? De fato, fazer essa lista, e você falava sobre essa agenda produtiva, como é, que tipo de energia que nós estamos demandando, né? Aí entra algumas técnicas ou ferramentas dessa implementação, que é a hora honesta. Senta com três, desde aí, Flávio, eu sempre tenho 3 pessoas que são os meus amigos de pulmão, de respiração, né? Sento com eles e peço realmente feedback honesto. Parceiro, o que você achou disso? E faço isso aqui hoje de manhã, fiz isso com um colaborador, né? No fim do alinhamento que era necessário, eu disse assim, o que eu falei que você gostou? Uhum. O que eu falei que você não gostou, que você se sentiu desconfortável? Por favor. É muito importante você dizer isso, porque eu não quero repetir esse erro no nosso próximo bate-papo. Então, essa expressão, a implementação, praticar a reação, pausa e pensamento é muito, muito importante, né? Em vez de você já ir reagindo, pensa, medita, a pausa e planejamento, para você tomar uma decisão mais acertada. Esses 3 níveis de autoconhecimento são muito importantes e vitais. No final, deixa eu só fazer aqui as menções. Olha, a Leila Thalita citou Sócrates, conhece a ti mesmo. Fátima Borges, minha aluna querida do Domínio e Sua Liderança, está falando sobre a questão do autoconhecimento, que é identificar os nossos limites e sentimentos. Meu querido Ribas, que hoje, além de ser um aluno que já se formou no Domínio e Sua Liderança, já está cursando líder de resultado também, falando da importância dessa barreira do autoconhecimento, que quebrar essa barreira é muito importante. Fabião recomendando o livro, Polito endossando suas palavras, mas eu estava procurando aqui uma pergunta que foi feita. Só um comentário. Fernanda Bodotti, ela fala sobre o Rufino, excelência e liderança e rico em conhecimento. Fernanda, você descobriu que o Rufino é rico em conhecimento e em autoconhecimento. E aí tem uma pergunta aqui da nossa aluna também, do Domínio de Sua Liderança, Simone, perguntando o seguinte, vocês acham que há pessoas que sabotam o autoconhecimento e, consequentemente, isso influenciará diretamente em sua posição como líder? Nossa, assim, a pergunta é ótima. Eu diria que não é que tem pessoas, eu diria que tem muita gente, Simone, sabota o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele dói, meu filho. É isso. Autoconhecer-se, reconhecer as suas fraquezas, perguntar para as pessoas onde eu estou errando, quando a pessoa te fala, isso dói. Perfeito. Então, eu costumo dizer isso para os alunos, que eu adoro feedback corretivo. Não, você não adora o feedback, você adora o efeito dele, que é a melhoria, mas aquele momento da verdade ali, quando a pessoa fala para você, olha, não tá legal isso, é doloroso, nós somos humanos, a gente não tem um nível de evolução ainda que nos permite falar, que delícia, fale mal de mim que eu gosto. É claro que não, né? Ninguém acorda de manhã pensando assim, hoje eu quero levantar para errar o máximo possível. Para as pessoas me falarem, né?
Não, a gente quer acertar. E aí, claro, quando alguém muito gentilmente nos presenteia com feedback para a gente melhorar, isso dói. É, Então, não é todo mundo que está disposto a enfrentar essa dor. E por isso, muita gente se fecha. Muita gente prefere ficar no nível superficial. Muita gente prefere só racionalizar a relação. Só que aí não lidera. E aí ele fica no nível de chefia só. Porque a chefia é assim, faz isso, faz aquilo. A liderança, ela envolve uma relação humana, humanizada. E isso dói muitas vezes. é. Porque também não é uma relação unilateral, não é só daqui para lá. De verdade, a liderança ela tem que se retroalimentar no feedback. Isso dói. E E, e, quantos sa- de nós estamos preparados para isso? e sabe, Flávio, eu acho que é a Suda, se não me falha a memória. A Suda, ela é uma enciclopédia grega. Ela é do século X, tá? E ela cita essa máxima que a Thalita, né? A Thalita mencionou aí, Sócrates. A máxima conhece a si mesmo é aplicado exatamente àqueles que tentam ultrapassar o que são. Uhum, uhum. Então, Sim. ele passou da fronteira de onde é o aceitável e tudo. E é essa questão, a gente já fala de sabotador há muito tempo, né? A gente está sempre falando dos sabotadores. E quando eu chego nesse nível de autoconhecimento, que eu identifico os meus sabotadores, o conhecer a si mesmo, o autoconhecimento faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Uhum. Porque o conhecer a si mesmo também é um aviso para não prestar atenção à opinião de outros, tão somente porque o outro quer dar uma opinião, né? Eu tenho um grupo hoje de gerentes distritais e esse grupo é bem heterogêneo e assim, ó, é muito bom as nossas discussões porque as pessoas apresentam o seu ponto de vista. Hoje, por exemplo, sobre uma questão lá, um colaborador disse assim, olha, eu respeito a opinião, mas eu tenho uma opinião contrária. Falei, ótimo, excelente, enriquece o processo. Me Uhum. faz ver agora o seu lado, né? Me ajuda a te conhecer também. E, de repente, a forma como eu coloquei não foi sábia, ou não é a melhor, não quer dizer que é a verdadeira, única e tão somente absoluta. Traz essa novidade para o contexto. Vamos verbalizar isso, né? Então, a Suda, essa enciclopédia grega, ela fala muito sobre isso, né? Sobre essas citações de que é necessário, de fato, entendermos que para conhecer internamente eu preciso me desnudar de qualquer valores, crenças, preconceitos, daquela coisa lá atrás de que eu sou o chefe, eu que mando, né? Porque não faz mais sentido nos dias que a gente vive, sobretudo na era que nós estamos, né? Onde o que eu falo aqui, alguém já pesquisou lá no Google se é verdade ou não, né? Então, Uhum. Sem dúvida. com base nisso, o conhecer a si, que a mentora Thalita aí citou, né? Thalita é minha filha, está aí prestigiando, né? Sua filha, que Tem legal. 20 anos, Opa. mas tem uma liderança nata, né? Expressar aqui meu elogio a ela, né? Ela já exerce uma liderança e é profunda conhecedora de história, filosofia, de tudo, né? Então, muita coisa eu aprendo com ela, inclusive. E ela tem sido esse meu estalo. Opa, tá passando a fronteira, né? E ela me provoca também, porque uma vez que estamos discutindo e os nossos encontros, eles são muito, muito intensos, né? A ponto de eu sair da mesa e ficar pensando, realmente, eu preciso me descobrir um pouco mais nesse aspecto, né? E aí eu vou lá e me provoca. Né? É uma das três que eu peço feedback Que legal, que e é coisa uma menina de linda, que coisa inspiração. linda. Ó, e assim, se ela não está me seguindo ainda, espero que comece hoje, sem falta, para ela poder colaborar comigo também. Aliás, todos, né? Quem não está me seguindo ainda, por favor, quem não acompanha o Rufino ainda, por favor, porque a gente vai trazer conhecimento para vocês, né? Rufino, eu vi que o Polito aqui, e o Polito está com moral hoje, ele deixou uma pergunta para você responder. Então eu vou ler para você aqui, ó. Rufino, hoje, como um grande líder, como você estimula o autoconhecimento dos seus colaboradores para que eles possam se desenvolver? Você tem alguma coisa que você procura fazer especificamente? Ou você simplesmente favorecer um ambiente de confiança para que aconteça isso, Rufino?
Começamos por isso, tá? Lá na história da semeadura, eu semeio isso, a confiança, tá? E aí eu começo a exercitar isso, que é o processo do feedback. Então, vamos lá, eu preciso alinhar muita coisa, que é a expectativa da empresa, minha, com relação àquele profissional, mas no fim de cada processo de alinhamento eu peço o feedback daquilo. O que aconteceu, o que foi bom para você, aprendi isso com você, me especializei um pouco mais, né? E faço a provocação. A história mostra, vários autores, pode ser atribuído à história, a origem do conhece a ti mesmo, né? Mas eu gosto de que, eu até citei isso já em algumas reuniões com os GDs, eles vão lembrar, que eu falo da poetisa grega Fenômeno, né? De onde vem o termo fenômeno, a expressão aportuguesada, né? Do grego. Então, Fenômeno é filha de Apolo e ela é uma poetisa. E alguns autores atribuem a ela essa origem, né? Então, eu digo, você quer ser um fenômeno? Conhece um pouco mais o que você tem de bom. Eu vou te ajudar nesse processo. Mas como é uma viagem sua, faz essa viagem sozinha. E aí eu faço essa citação, né? Da Fenômeno. Lá no templo de Apolo, em Delfos, está escrito lá na entrada, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase é imortalizada por Sócrates, né? Agora, esses dias eu conversei com alguém e eu achei que, Polito, esse racional funciona, tá? O conhecer a si, ele é algo doloroso, ele é algo difícil. Então, já até discutimos isso mais à frente um pouco, né? Todo mundo que quer. Até porque quando você descobre as suas fraquezas, alguns líderes tentam esconder isso, né? Eu não posso revelar as minhas fraquezas. Isso é um erro brutal. A gente tem sim, né? Tem que estar visível e aceitar para que outras pessoas também possam nos ajudar nesse processo, né? A gente já conversou, eu e o Flávio, várias vezes sobre isso. Trocamos alguns WhatsApps aí um dia desse, inclusive, né? Falamos um pouco sobre isso. Um WhatsApp longo, mas foi produtivo. E aí eu lembro, e já conversei isso com os meus GDs, Benjamin Franklin, quando ele escreve o livro, acho que é Almanaque do Pobre Ricardo. Ficou célebre essa obra, porque é a partir daí que ele se torna essa referência nos Estados Unidos, né? E ele diz que, eu acho que eu falei isso para você, Flávio, já. Ele fala que as 3 coisas mais duras que tem é o diamante, o aço e o conhecer a si. A partir do momento em que a pessoa ela se dá ao luxo, ao prazer ou à dor, né, de se conhecer realmente e identificar o seu potencial ou as suas áreas de oportunidade, e ela busca a ajuda para resolver isso, aí ela começa a viajar. Então, o meu trabalho, o meu papel, a minha contribuição é provocar isso no colaborador, nos liderados, né? É que ele tenha essa consciência de que se ele quer ser realmente um fenômeno naquilo que faz, ele precisa se conhecer. Tá? E aí ele busca, eu dou algumas dicas, mas esse é o detalhe, né? O autoconhecimento é uma viagem que você faz sozinho. Eu chego, eu posso até dar o barco e o remo, mas é a pessoa que vai remar, é ela que vai andar sozinha, né? Fazer essa viagem sozinha. Com certeza, com certeza. Você sabe que eu estou aqui refletindo sobre a nossa conversa, né, Rufino? E eu me dei conta agora, conversando com você, que eu nunca tinha pensado nisso, né? Que eu estava tranquilo, eu estava com o programa da formação em coaching, que você fez, que é bastante completa, o programa Líder de Resultado, que ele é muito completo, estava tranquilo. Aí, de repente, me deu um ciricutico, falei, cara, preciso fazer alguma coisa, e aí eu fui fazer o DL, que você participou do Domínio Sua Liderança, né? Eu não precisava ter ido atrás disso, Rufino. E eu ficava me perguntando, mas por que eu fui me meter a fazer mais o produto, criar mais o programa e tal? E aí, agora você falando, eu me dei conta disso, que assim, eu acho que passou tanta gente pela minha vida, tanto nos programas virtuais, como lá onde a gente trabalhou. Então, eu tive algumas pessoas como o Rufino, que se permitiram entrar no campo das emoções, entender as próprias crenças e exercitar realmente, né, o conhece a ti mesmo. Mas eu tive alguns que não. E a diferença de ganho de performance é absurda quando a pessoa ela se permite. Quando ela rompe, alguém falou, romper essa barreira realmente do autoconhecimento. É uma barreira.
Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa que provoque nesse sentido. E foi daí que nasceu o DL, mas foi um risco que eu corri. Porque eu sei que as pessoas, elas, não é todo mundo que está preparado para isso. E vou correr um risco semana que vem, no final do meu aniversário. Eu vou abrir essa semana do líder, eu vou focar total em autoconhecimento, eu vou falar de crenças, vou falar de medos, vou falar de sabotadores. E aí, só depois que eu falar disso, eu vou levar o pessoal para falar agora como é que você faz com a sua equipe. Porque não adianta você dar técnica pro cara e o cara achando que tá tudo lá fora, não tá nele, né? Mas eu sei que vai ser um outro risco. Não sei, Rufino, o que você acha? Devo ou não devo, parceiro? A Vou dar vida sim. vale a pena correr riscos. Ainda que você sofra alguma dor, sinta alguma dor, vale a pena. No pain, no gain. Não tem ninguém. É verdade. É Não verdade. É tem verdade. como, né? É A gente verdade. discutiu isso lá no DL. Eu lembro que a gente trocou algumas informações sobre isso. A pergunta era essa: será que eu preciso sempre sofrer para ganhar? Não necessariamente, mas todo ganho exige algum sacrifício, alguma dor. Autoconhecer é Sim. isso, né? Quando você entra mesmo para fazer uma viagem, essa viagem sozinha, você descobre que você vai passar por algumas dores, mas que vale a Sim. pena. Vale a E eu pena. acho que vale como reflexão para os líderes. Acho que praticamente todos que estão aqui são líderes, se não quase todos. Uma das coisas que eu mais recebo é assim, Flávio, eu tenho dificuldade para tomar decisões como líder. E por que o líder tem essa dificuldade? Porque a decisão, ela é um processo de renúncia. Toda escolha, ela tem uma perda. A gente não pode fugir disso. Quando eu escolho A, eu abro mão de todo o resto. E aí o que a gente às vezes se sabota? Como existe a dor da renúncia, as pessoas simplesmente não decidem. E elas não se dão conta que não decidir também é uma escolha que vai ter muito mais dor. Então é um processo cíclico de autossabotagem que a pessoa passa, porque não quer abrir mão. Então, autoconhecimento traz dor, escolher traz dor, mas essas são as dores que vão trazer para a gente o sentimento de liberdade. Então a gente se liberta realmente para ser quem nós somos quando a gente paga o preço. Enquanto você não paga o preço, você fica escravo do seu medo de sofrer. É. E isso faz muito mal para a gente. E aí vou recordar lá a metáfora do semeador. Será que o semeador não sofreu também? Não sentiu uma Sim, dor? Né? sim, sim. E aí esse semeador, ele tem que, no aprendizado, é aquilo que você falou magnificamente mais cedo. O meu papel é jogar a semente. Se ela vai cair no solo fértil ou não, já não depende de mim. E eu não devo criar expectativas acima daquilo que realmente pode acontecer. Porque às vezes eu jogo a minha semente, o meu conhecimento, a minha liderança, e eu não encontro ressonância do outro lado. E eu me frustro. Mas a frustração não é real aqui. Porque não, o problema não está tudo em mim. Tudo é relacional. Tudo é uma relação com o outro. Quando a gente aprende isso, fica muito mais fácil de caminhar. Como líderes e como seres humanos, né? Com certeza. E esse momento assim de reflexão, né? Caiu a ficha, como a gente está usando agora essa expressão, caiu a ficha, né? Eu consigo entender que boa parte do trabalho que vem do outro, ou seja, o resultado do esforço, né? A produtividade que o outro vai trazer, tem muito da consciência que ele estabeleceu. Ele estabeleceu um nível de consciência de que ele precisava ser a semente que ia produzir. Sim. E ele caiu, né? Opa, eu preciso deixar um legado, eu preciso ajudar, eu preciso contribuir. E aí ele tem essa consciência, ou seja, ele tem aqui, ele tem um propósito, ele tem uma causa, né? Não está à toa, não viemos à toa, né? Nós temos um propósito, temos um porquê, uma razão, uma circunstância. E aí você vai para o outro lado da expressão, que é o terceiro nível, a implementação, que é o terceiro nível do autoconhecimento. Você começa a ajudar outros a também chegar nesse nível. Ou pelo menos despertar a consciência. Rufinão, Outros podem ser ajudados. deixa eu te fazer uma pergunta importantíssima, parceiro. Você gostou de fazer live hoje comigo? Ou de 1 a 10, 11. Eu estou te perguntando pelo seguinte. Eu estou olhando aqui, eu estou com o olho no peixe, né? E o outro no gato aqui. Nosso tempo já está estourando. Eu tinha mais umas 5 perguntas para te fazer, Rufino, e não consegui fazer.
Cara, a gente foi indo, eu até queria o feedback do pessoal, se foi legal a nossa live, porque acho que a gente conversou de tanta coisa. Já teve até aqui o feedback, ó. Essa live tem que ser reproduzida. Gente, vai estar, a live fica gravada no IGTV. Então, quem não assistiu, inclusive, filho, se alguém te perguntar, é só ir no meu IGTV que dá para assistir a live inteira, né? Mas, cara, a gente vai precisar fazer outra. Vamos. Topa? Vamos fazer? Vamos. Porque, assim, cara, tinha muita coisa. Eu queria falar com você um pouquinho sobre a questão de trabalhar as emoções em modelo mental. Queria falar um pouquinho com você sobre quando o líder ele não lida com a deficiência, com o gap dele. Cara, tinha tanta coisa e ficou, né? Então, ao final... Vamos ter a parte do... Vamos marcar aí a parte 2, tá? Não, legal. Ó, eu tô vendo o pessoal tudo falando aqui, ó. Live maravilhosa, ótimo. Então, acho que o feedback tá dado já, Rufino. Combinamos as agendas, de fato, tem muita coisa para a gente fazer. E aí a gente vai fazer uma disruptiva. Nós vamos fazer um mete saca-rolha no fim. Pronto, tá certo. Pronto. E a gente pode até fazer diferente, hein? Gente, é o seguinte, o Rufino, ele tá me devendo um almoço. A gente pode fazer essa live na hora do almoço, a gente abre o celular e fica batendo papo, transmitindo no nosso almoço. Comendo uma carninha, fatiando ali a picanha, e fazendo a live, meu filho. O que você acha? Ótimo, tá combinado. Eu já paguei parte a Thalita querendo participar, Rufino. Você viu só? Tá abusando, hein? Com a minha participação, talvez, olha só. Logo vamos poder realizar essa segunda parte. Mas o Mete Saca-Rolha a gente pode fazer a qualquer hora, né? Legal. Queria chamar o Rocha um dia também aqui. Eu tô vendo que ele falou que gostou, mas não adianta gostar lá dos bastidores. Tem que vir aqui, tem que dar a cara para bater, né, no final. O Rocha é uma enciclopédia ambulante. O Rocha foi meu chefe, né? Foi meu GR quando eu cheguei no Sul, me abraçou. Muito do que eu sei, eu falei para ele ontem, né? Isso, inclusive, muito do que eu vou falar, Rocha, amanhã é fruto do que a gente conversou, já. Que legal. Então, legal. Devo muito nessa minha formação aqui ao Rocha. Ele sabe disso. Gratidão a ele. Tenho muito carinho pelo Rocha também. No final, então é o seguinte, eu vou encerrar aqui minha parte, só então já convidando todo mundo novamente para segunda-feira que vem, 19 horas, papo com o líder especial, porque a gente vai falar um pouquinho sobre sabotadores, eu vou abrir as inscrições para a Semana do Líder e vou comemorar o meu aniversário ao vivo. Então, quem está aqui hoje, eu espero na semana que vem. E vou passar esse minutinho final para você deixar a sua mensagem no final. Acho que uns 30 segundos é o que a gente tem. Então, ó, sobre jornada, caminhada, esses dias na reunião eu falei com os GDs, assim, ó, a necessidade de nós termos essa consciência, né, de buscar sempre aprimorar as nossas qualidades, não focar só nos defeitos, né? Vamos lá, o que eu tenho, o que é forte que eu preciso trabalhar, certo? E vida não é só meta, cota, não é só vencer, cruzar a linha de chegada. Vida é o que você se transforma durante a caminhada, durante essa tua viagem, certo? Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa transformação que se faz necessário num próximo encontro. Obrigado, Perfeito. Flávio. Gratidão. Eu que agradeço, Pedro. Fique em paz. Uma excelente semana. Gratidão imensa. Olha lá. Gratidão, meu amigo. Gratidão pela sua presença, pela sua amizade, pela sua parceria. E a gente se vê em breve no churrasco. Combinado. A Thalita gente, já está querendo ir. Obrigado a todos que estiveram aqui prestigiando. Nossa gratidão imensa. Não teria nenhum sentido fazer isso sem as pessoas estarem aqui com a gente hoje. Né? Mas a gente poderia ligar, bater o telefone e conversar. Mas estar aqui realmente é muito importante. Meu amigo, fique em paz e até a próxima. Obrigado, Flávio. Abraço a todos. Abraço a todos. Valeu, aí. gente. Valeu.